Terminou na semana passada a série de reuniões para levantar propostas para o Plano Agrícola e Pecuário 2017-2018 da CNA. Foram visitadas as 5 regiões do país para ouvir as sugestões de produtores e sindicatos rurais. E para fazer um balanço desse trabalho, então, eu recebo aqui no estúdio a assessora técnica da Comissão Nacional de Política Agrícola, Fernanda Schwantz. Bom dia, seja bem-vinda, Fernanda. Bom dia, obrigada, Lara. Então, na última quinta-feira, então, a reunião foi em São Paulo. Quais foram as principais propostas, então, da região Sudeste? Isso, na última quinta-feira a gente se reuniu em São Paulo com as federações da região Sudeste e houve uma série de sugestões dessas federações. Em relação ao crédito de custeio, vale destacar a proposta do crédito rotativo que seja mais utilizado, que seja criado um contrato-mãe em que o produtor apresente as garantias e ele não precise fazer essa renovação anualmente, porque isso implica em custos elevados de registros cartoriais. Então, com o crédito rotativo, isso oneraria menos o produtor rural. Além disso, em relação ao crédito de investimento, as federações da região Sudeste pediram para priorizar o programa ABC, para adequação ambiental das propriedades. E outra proposta que vale destacar em relação ao seguro rural, que fossem criados incentivos em relação ao crédito para os produtores que adotem mecanismos de gestão de risco, seja de risco climático ou de risco de queda de preço. A gestão de risco serviria também como uma garantia do contrato de custeio para o produtor. Agora, já na sexta-feira, vocês foram para Porto Velho, em Rondônia. Quais foram, então, as sugestões da região Norte? Na região Norte, a gente conseguiu reunir também a maioria das federações e uma das demandas deles está bastante alinhada às outras regiões, que é a questão da priorização do programa ABC. Nesse ano, a gente teve um volume de recursos de quase 3 bilhões de reais e um percentual baixo do programa foi contratado devido ao excesso de burocracia desse programa. Então, eles pedem para priorizar com taxas diferenciadas para a região Norte o programa ABC. E outra questão é em relação à regularização fundiária da região, que eles têm muito problema com titulação de terras e isso inibe um pouco o acesso ao crédito, porque os bancos exigem muitas vezes garantia real, que é a hipoteca da propriedade, e sem a escrituração da propriedade eles não conseguem acessar o crédito rural. Então, foi solicitado mais agilidade do poder público em regularizar essa situação. E uma outra demanda é em relação à assistência técnica, que seja fortalecida a assistência técnica, porque implica maior gestão de custos para o produtor, aumento da rentabilidade, melhora todo o conjunto da propriedade. Agora, Fernanda, já podemos fazer um balanço das principais sugestões que a CNA recebeu pelo Brasil afora. Cada região tem uma característica específica? Sim, embora as regiões sejam bem diferentes em relação a clima, tipo de cultura produzida, a maioria das demandas está bem alinhada. Uma das principais é a redução da taxa de juros do crédito de custeio, porque há uma expectativa de redução da Selic, que é a taxa básica de juros da economia, que já vem caindo, e também de redução da inflação. Então, se a gente mantiver a taxa de juros nominal desse ano de 9,5% com essa expectativa de redução da inflação, o custo real do crédito rural para o produtor vai estar bem mais elevado que nas safras anteriores. Então, uma solicitação é a redução da taxa de juros do custeio, a priorização do programa ABC para adequação à legislação ambiental, que é uma consequência do Código Florestal e do Programa de Regularização Ambiental, e do Programa de Construção de Armazéns. A maioria das regiões fez a solicitação de priorizarmos esses 2 programas. E, além disso, a política de seguro rural. Todas as regiões nos demandaram que a gente leve para o governo que essa seja uma política prioritária de Estado, que tenha um calendário bem elaborado de liberação de recursos, que a gente consiga visualizar novas fontes de recurso para essa política, para que mais produtores possam acessar a política. Olha, Fernanda, e qual é o próximo passo para quem a CNA vai entregar este documento? Então, amanhã nós temos aqui em Brasília a reunião da Comissão Nacional de Política Agrícola e todos esses produtores, essas federações que participaram da discussão regionalmente estão convidadas para vir para cá para a gente fazer esse alinhamento das demandas. Então, se tiver algum ponto que ainda ficou, que uma região não concorda com a outra, amanhã a gente vai entrar num consenso para fazer uma proposta do sistema do setor produtivo.
validada essa proposta, o documento será entregue ao Ministério da Agricultura e à Frente Parlamentar da Agropecuária para que a gente inicie as negociações com o governo, Ministério da Fazenda, Banco Central, com os bancos que repassam o crédito ao produtor, para que o setor seja atendido na medida da sua importância para o país. Agora, no ano passado, o governo federal atendeu algumas das sugestões que foram encaminhadas pela CNA? Sim, várias sugestões foram atendidas pelo governo federal do que a gente encaminhou. Embora a gente não teve a redução da taxa de juros, que havia sido uma solicitação, o volume de recursos aumentou de forma a atender o setor de juros controlados em torno de 20%, foi o aumento que nós havíamos solicitado para acompanhar a elevação do custo de produção. Itens financiáveis foram incluídos nas diversas linhas. A gente elaborou um calendário de liberação de recursos no programa de subvenção que tem sido adotado pelo Ministério. Então, esses são alguns exemplos do que foi adotado no ano passado, de várias sugestões que o setor fez ao Ministério da Agricultura e nós fomos bem-sucedidos na negociação. Tá certo, agradeço então a assessora técnica da Comissão Nacional de Política Agrícola, Fernanda Schwantz, muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigada, bom dia.